Meu nome é David Jenkins. Sou policial há uns bons 12 anos. Trabalho no Departamento de Polícia de Denver. E já vi de tudo um pouco. Assalto à mão armada, briga de gangue, homicídio passional. Você nomeia, eu provavelmente já vi. Mas naquela noite, algo me dizia que o que eu estava prestes a enfrentar seria diferente. Bem diferente. Estava em casa, em uma típica noite fria de Denver, me recuperando de mais um turno exaustivo. A TV estava ligada, passando algum programa aleatório que eu não prestava atenção. Estava mais interessado no meu jantar, pizza requentada no micro-ondas, e em esquecer as coisas que tinha visto durante o dia. Quando você é policial por tanto tempo, aprende a separar a vida profissional da pessoal, ou pelo menos tenta. Mas algumas noites, isso é mais difícil do que outras. Foi quando o rádio da polícia, que eu sempre deixo por perto, soltou um estalo e, em seguida, a voz do despachante ecoou pela sala. Homicídio em Lakewood Park, unidades próximas, respondam. Senti um arrepio subir pela espinha. Não era só pelo frio lá fora, mas pela forma como a voz do despachante parecia mais tensa do que o normal. Merda! Justo hoje, murmurei, largando a fatia de pizza meio comida no prato e pegando meu casaco. Em questão de minutos, eu estava na viatura, dirigindo pelas ruas vazias em direção ao parque. Quando cheguei ao Lakewood Park, o cenário estava iluminado pelas luzes das viaturas. Aquele lugar, que durante o dia era cheio de famílias e crianças correndo, agora parecia uma cena de filme de terror. O vento passava pelas árvores, balançando as folhas e criando um som que me deixava mais alerta do que eu gostaria de admitir. Caminhei em direção à cena do crime. A terra debaixo das minhas botas fazia um barulho seco a cada passo. Os outros oficiais já estavam no local, cercando a área e tentando afastar os curiosos que sempre aparecem nessas horas. A fita amarela de segurança delimitava o espaço, e o corpo estava coberto por um lençol branco, bem no meio de uma poça de sangue. Encontrei o detetive Thompson, um veterano de cabelos grisalhos que eu respeitava muito. Ele me deu um aceno de cabeça, indicando que eu e Sarah, minha parceira, podíamos nos aproximar. O que temos aqui, Thompson? Perguntei, tentando suprimir o incômodo que sentia ao olhar para o corpo. Sempre me pegava pensando em quem aquela pessoa era, o que a trouxe ali naquela noite, e por que sua vida tinha terminado daquele jeito. Mas você aprende a desligar esses pensamentos, ou acaba ficando louco. Homem, na casa dos 30, provavelmente. Parece que levou um tiro a queima-roupa. Não temos muita coisa ainda, mas algo aqui não está certo. Thompson falou com a calma de quem já viu coisas assim 1000 vezes, mas a preocupação em seus olhos me dizia que ele também sentia que esse caso não era como os outros. Abaixei-me ao lado do corpo e puxei o lençol de leve, só o suficiente para ver o rosto da vítima. A expressão congelada de dor e terror era inconfundível. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a posição do corpo. Ele estava caído de lado, mas com as mãos estendidas para frente, como se tivesse tentado se arrastar para longe de algo ou de alguém. Stronghold, né? Sarah comentou, se abaixando ao meu lado. Não parece que ele tentou lutar, mas é como se estivesse tentando fugir de alguma coisa. Sim, e a cena está limpa demais, eu acrescentei, olhando ao redor. Nada de marcas de luta, nenhuma desordem. Parece que ele simplesmente caiu.
O silêncio do parque era quebrado apenas pelo som dos rádios dos policiais, e eu sentia aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Talvez fosse só o ambiente, o fato de estarmos no meio de um parque deserto à noite. Ou talvez fosse algo mais. Vamos procurar algo que nos dê alguma pista, sugeriu Thompson, e eu concordei com a cabeça. Era hora de fazer o que eu fazia de melhor. Juntar os pedaços e tentar entender o que aconteceu naquela noite. Eu e Sarah começamos a vasculhar a área ao redor, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar o que tinha levado aquele homem a acabar daquele jeito, naquela noite fria, naquele parque. Cada vez que eu olhava para a escuridão entre as árvores, não conseguia evitar a sensação de que algo, ou alguém, estava nos observando. E essa sensação só pioraria nas horas que se seguiram. Enquanto a gente começava a vasculhar a área, dava para sentir que o lugar tinha algo estranho. Não sei explicar direito, mas é como se o parque, aquele lugar que sempre foi tão familiar, estivesse diferente. Como se tivesse algo ali com a gente, escondido nas sombras. Eu e Sarah nos afastamos um pouco do corpo, deixando o detetive Thompson continuar com as análises dele. A ideia era dar uma volta pelo parque, ver se encontrávamos algo que pudesse dar uma pista sobre o que aconteceu. Eu estava com a lanterna na mão, iluminando o caminho à nossa frente, enquanto a Sarah ia anotando algumas coisas no bloco de notas dela. Você já viu algo assim antes? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Algo assim? Tão estranho? Não, não desse jeito, respondi. Já vi muita coisa feia, mas isso aqui parece diferente. Tem algo errado e eu não consigo colocar o dedo no que é. Continuamos caminhando em silêncio, com a lanterna jogando sombras compridas das árvores no chão. Foi quando a Sarah parou de repente. Dave, olha ali, ela disse, apontando para algo no chão. Me abaixei para ver melhor. Era uma pequena cruz de madeira, enfiada no chão, como aquelas que as pessoas colocam em lugares onde alguém morreu. Só que essa aqui não parecia antiga. Tinha algo de recente nela, a madeira ainda estava relativamente nova, sem sinais de desgaste pelo tempo. Isso é bizarro, Sarah sussurrou, se ajoelhando ao meu lado. Parece que alguém colocou isso aqui faz pouco tempo. Eu franzi a testa, tentando entender o que aquilo significava. Não tinha sido mencionado nada sobre uma cruz no chamado que recebemos, e ela não estava perto do corpo, o que fazia menos sentido ainda. Será que o cara morto era algum tipo de religioso? Sarah continuou, tentando juntar as peças. Pode ser, mas isso aqui tá parecendo mais um aviso do que um memorial, falei, sentindo um arrepio ao tocar a madeira fria. Ela concordou, e nós ficamos ali, olhando aquela cruz por alguns segundos. Foi então que percebi algo preso nela. Era um pedaço de papel, dobrado e amarrado com um fio vermelho. Puxei com cuidado e desdobrei, revelando uma mensagem escrita com uma caligrafia tremida, como se a pessoa que escreveu estivesse com pressa ou com medo. Ela está de volta. Não olhe nos olhos dela. Essas palavras eram suficientes para fazer o sangue gelar. Sarah ficou em silêncio, lendo a mensagem por cima do meu ombro, e eu podia sentir que ela estava tão desconcertada quanto eu. O que diabos isso quer dizer? Ela perguntou, mais para ela mesma do que para mim. Não sei, respondi, dobrando o papel e guardando no bolso do casaco. Mas isso aqui não é só uma coincidência. Precisamos descobrir quem deixou isso aqui e por quê. Nós levantamos e continuamos explorando, mas a partir daquele momento, o clima entre nós estava ainda mais pesado. Cada ruído, cada folha que caía, parecia amplificado. Eu não queria admitir, mas aquela mensagem mexeu comigo. Depois de um tempo, encontramos uma área mais densa do parque, onde a vegetação era mais alta e as árvores mais juntas. A escuridão ali era mais intensa, e o feixe da lanterna não parecia dar conta de iluminar tudo. Foi quando a Sarah parou de novo, e dessa vez, o que ela viu fez meu coração disparar. No meio de um monte de folhas secas, estava um objeto que parecia fora do lugar. Era uma boneca velha,
daquelas de porcelana, com o rosto rachado e um vestido branco sujo de terra. Ela estava deitada de lado, com os olhos vazios olhando diretamente para nós. Dave, o que uma boneca dessas está fazendo aqui? Sarah perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro. Eu me abaixei, mas não tive coragem de tocar nela. Não sei, mas acho que tem alguma coisa muito errada aqui. Era como se a boneca estivesse ali por um motivo, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça macabro que ainda não conseguíamos entender. A noite estava ficando cada vez mais estranha, e eu tinha a sensação de que ainda estávamos só começando a entender o que realmente estava acontecendo naquele parque. Aquela boneca, a imagem dela não saía da minha cabeça enquanto a gente continuava a investigação. Depois de encontrá-la, eu e Sarah ficamos ali parados, sem saber muito bem o que fazer. Era como se aquele brinquedo estivesse nos desafiando a entender o que estava acontecendo. Mas o mais estranho de tudo foi a sensação de que já tinha visto aquela boneca antes, mas não conseguia lembrar onde. Dave, vamos levar isso aqui de volta para análise, Sarah sugeriu, tentando quebrar o clima tenso. Talvez tenha alguma coisa nela que nos ajude a entender esse caso. Eu concordei, ainda olhando para os olhos vazios da boneca, como se ela fosse de algum modo consciente da nossa presença. Peguei um saco plástico da minha bolsa e coloquei a boneca dentro, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Enquanto voltávamos para o local onde o corpo estava, comecei a sentir um incômodo crescente, como se estivéssemos sendo observados. A cada passo, a escuridão ao nosso redor parecia ficar mais densa, mais pesada. Eu olhava para trás de vez em quando, mas não via nada além das sombras das árvores, que se estendiam como braços esticados na nossa direção. Você está sentindo isso? Perguntei para Sarah, tentando não deixar transparecer o medo na minha voz. Sentindo o quê? Ela olhou para mim com uma expressão de preocupação, como se tivesse alguém ou algo nos observando. Ela parou de andar e olhou em volta, os olhos dela analisando a escuridão com cuidado. Eu não sei. Talvez seja só nossa mente pregando peças. Esse lugar é estranho, não dá para negar. Mas eu sabia que não era só minha mente. Aquela sensação era real, e estava crescendo a cada minuto que passava. Eu me lembrei da mensagem na cruz de madeira. Ela está de volta. Não olhe nos olhos dela. O que você acha que essa mensagem significa? Perguntei, tirando o papel do bolso de novo. Quem é essa ela? Sarah deu de ombros, mas eu podia ver que ela estava incomodada. Pode ser qualquer coisa, Dave. Uma lenda urbana, alguma superstição local, ou pode ser algo bem mais real. Real como o quê? Eu precisava ouvir o que ela estava pensando. Tipo uma pessoa. Talvez uma mulher com problemas. Alguém que já fez alguma coisa terrível por aqui. Ela deu uma pausa, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. E se o cara que morreu soubesse algo sobre ela? Ou se ele tivesse cruzado o caminho dela? Essa hipótese fazia tanto sentido quanto qualquer outra, mas ainda parecia faltar alguma peça no quebra-cabeça. Decidimos voltar para onde estava o corpo, esperando que o detetive Thompson tivesse encontrado algo útil. Mas quando chegamos lá, ele nos deu um olhar estranho. Vocês demoraram. Encontraram algo? Ele perguntou, e dava para notar uma certa irritação na voz dele. Encontramos isso, respondi, mostrando a boneca dentro do saco plástico. Estava na floresta, perto de uma cruz de madeira. Tinha uma mensagem também.
Ele pegou o saco, examinando a boneca com cuidado. Isso aqui não é normal. Quem diabos deixaria uma coisa dessas em um lugar como esse? É o que estamos tentando descobrir, Sarah respondeu, entregando o papel para ele. Isso estava na cruz. Thompson leu a mensagem e franziu o senho. Vocês acham que isso tem a ver com o que aconteceu aqui? Acho que tem tudo a ver, falei. E acho que essa mulher de quem fala a mensagem pode ser mais perigosa do que imaginamos. Ficamos ali por mais alguns minutos, discutindo o que fazer a seguir. Thompson decidiu levar a boneca e a mensagem de volta para a delegacia para análise, enquanto eu e Sarah continuaríamos a investigar a área ao redor. Mas antes de nos separarmos, algo aconteceu que nos fez congelar no lugar. Um som baixinho, quase imperceptível, veio da floresta ao nosso redor. Era como se alguém estivesse rindo, mas de uma forma distorcida, cheia de malícia. Olhamos uns para os outros, tentando entender se tínhamos ouvido a mesma coisa. Vocês ouviram isso? Sarah perguntou, a voz dela quase um sussurro. Eu apenas assenti, sentindo o coração acelerar. A risada continuou por alguns segundos, ecoando entre as árvores, e então parou abruptamente, deixando um silêncio ainda mais pesado no ar. Vamos sair daqui, Thompson disse, quebrando o silêncio. Tem algo muito errado nesse lugar. Nós concordamos e começamos a voltar para os carros, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Eu sabia que aquela noite ainda não tinha acabado, e que o que quer que estivesse naquele parque, ainda estava nos esperando. Voltamos para a delegacia com a boneca e a mensagem, mas a sensação de que estávamos sendo observados ainda pesava sobre mim. Mesmo quando entramos na sala de evidências, com suas luzes brilhantes e paredes de concreto, eu não conseguia me livrar do arrepio na espinha. O silêncio na delegacia àquela hora da noite só aumentava a tensão. Thompson colocou a boneca na mesa de análise e começou a tirar fotos detalhadas, enquanto eu e Sarah discutíamos os próximos passos. Aquela risada, comecei, mas não consegui terminar. O som ainda ecoava na minha mente, como uma ameaça constante. Eu sei, Sarah respondeu, enquanto passava as mãos pelo cabelo, claramente abalada. Aquilo não era normal, Dave. Acho que estamos lidando com algo muito maior do que uma simples cena de crime. Precisamos entender quem é essa ela da mensagem, continuei. E por que ela estava lá naquela floresta, perto do corpo. Pode ser a chave para entender tudo isso. Enquanto falávamos, Thompson interrompeu. Dave, Sarah, venham ver isso. Nos aproximamos da mesa, e Thompson estava segurando a boneca. Olhem aqui, na base da boneca, logo embaixo da roupa. Ele levantou a saia da boneca e revelou um pequeno símbolo gravado no plástico. Era uma espécie de círculo com linhas cruzadas no centro, cercado por pequenos pontos. Parecia algo antigo, como um símbolo arcano ou de uma linguagem esquecida. Vocês já viram isso antes? Ele perguntou, com um tom sério. Eu e Sarah trocamos olhares. Nunca vi nada assim, respondi, examinando o símbolo mais de perto. Mas tenho a sensação de que isso não é só um detalhe. Parece importante. Pode ser algum tipo de marca de culto, Sarah sugeriu, a voz dela carregada de preocupação. Alguma seita ou grupo que faz rituais. Talvez ela seja uma líder ou algo assim.
Se for isso, estamos lidando com algo perigoso, Thompson acrescentou. Precisamos descobrir o que esse símbolo significa. Enquanto ele fotografava o símbolo para análise, comecei a sentir uma onda de desespero crescer dentro de mim. Havia algo muito sombrio nessa boneca, e eu não sabia se estávamos preparados para lidar com isso. Mas não havia como voltar atrás agora. Já estávamos envolvidos, e o que quer que fosse essa coisa, não ia nos deixar em paz tão facilmente. Thompson saiu da sala para verificar as informações no sistema da delegacia, e eu e Sarah ficamos sozinhos com a boneca. O silêncio era quase insuportável, e cada pequeno som parecia amplificado. Você acha que estamos preparados para o que vamos encontrar? Sarah perguntou, quebrando o silêncio. Eu queria dizer que sim, que estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa, mas a verdade era que eu não tinha certeza. Algo naquela noite me dizia que estávamos entrando em um território desconhecido, onde as regras que conhecíamos não se aplicavam. Não sei, Sarah admitiu, mas não temos escolha. Precisamos seguir em frente e descobrir o que está acontecendo. E precisamos fazer isso rápido, antes que essa coisa nos encontre primeiro. Ela assentiu, mas dava para ver que o medo estava começando a tomar conta dela também. A sensação de urgência estava crescendo, e cada minuto que passava parecia nos levar mais perto de um confronto inevitável com o que quer que fosse aquela presença na floresta. Minutos depois, Thompson voltou, com um olhar sério no rosto. Consegui algumas informações sobre o símbolo, disse ele, entregando um papel com algumas anotações. Esse símbolo é antigo, relacionado a cultos pagãos que acreditavam em entidades sombrias. Eles usavam esse símbolo para invocar ou selar essas entidades. O que isso significa? Perguntei, já sentindo o estômago revirar. Significa que essa boneca pode ter sido usada em algum tipo de ritual, ele explicou. E se ela mencionada na mensagem está de alguma forma conectada a esse ritual, então estamos lidando com algo muito mais perigoso do que imaginávamos. A informação caiu como uma bomba. Estávamos tentando investigar um assassinato, mas parece que tínhamos tropeçado em algo muito maior. Se o símbolo era real, e se alguém estava usando magia ou rituais antigos, então estávamos em terreno desconhecido, onde as regras do mundo normal não se aplicavam. O que fazemos agora? Sarah perguntou, com uma voz que quase tremia. Precisamos descobrir quem mais está envolvido nisso, respondi. E precisamos fazer isso antes que eles percebam que estamos no encalço deles. Essa boneca, ela não pode ser a única pista. Deve haver mais, algo que nos leve diretamente a quem fez isso. Thompson concordou. E precisamos agir rápido. Se eles descobriram que estamos atrás deles, podem tentar eliminar qualquer evidência, ou pior, vir atrás de nós. O clima na sala ficou ainda mais pesado. Sabíamos que estávamos em uma corrida contra o tempo, e que a cada passo, estávamos nos aproximando de algo terrível. Mas não havia como voltar atrás. A única opção era seguir em frente e enfrentar o que quer que estivesse esperando por nós. A tensão estava palpável enquanto continuávamos a investigar. Cada detalhe parecia trazer à tona mais perguntas do que respostas, e a sensação de estar sendo observados nunca desaparecia. O que quer que fosse, parecia estar à espreita, sempre um passo à frente. Depois de horas vasculhando os registros e fazendo cruzamentos de informações, Thompson finalmente encontrou algo. Dave, Sarah,
Venham aqui. Acho que encontrei uma conexão. Nos reunimos ao redor da mesa de Thompson, onde ele tinha espalhado várias fotos e documentos. Ele apontou para uma foto em particular, uma mulher com um olhar vazio e expressão perturbadora. Essa é Karen Fields. Ela foi relatada como desaparecida há cerca de 6 meses. Olhem bem para ela. Olhei para a foto, e algo na imagem me fez estremecer. A mulher parecia familiar, mas eu não conseguia identificar de onde. O rosto dela tinha uma aura perturbadora, quase como se estivesse olhando diretamente para mim. Ela é a ela da mensagem? Sarah perguntou, inclinando-se para olhar mais de perto. Estou quase certo, Thompson respondeu. Mas o mais estranho é isso. Ele pegou um outro documento, um relatório policial de décadas atrás. Ela foi acusada de envolvimento em um culto na década de 90, aqui mesmo na nossa cidade. Espera aí, eu disse, com as peças começando a se encaixar na minha mente. Você está dizendo que essa mulher esteve envolvida com aquele símbolo? Com o mesmo culto? Sim, ele respondeu, a gravidade da situação se tornando evidente. O mesmo símbolo que encontramos na boneca apareceu em um caso que ela estava envolvida. Um caso que foi arquivado por falta de provas. Sarah parecia estar processando a informação. Então, ela é a chave. Se conseguirmos encontrá-la, talvez possamos acabar com isso. Exatamente, Thompson concordou. Mas há um problema. Desde o desaparecimento dela, não houve nenhuma pista sobre o paradeiro. É como se ela tivesse sumido da face da terra. O que sabemos sobre ela? Perguntei, tentando focar em algo concreto. Alguém deve tê-la conhecido, família, amigos, colegas. Ela tinha um marido, Paul Fields, mas ele morreu em um acidente logo após o desaparecimento dela, explicou Thompson. E não há registros de filhos ou outros parentes próximos. A sensação de estarmos em um beco sem saída começou a crescer. Se Karen estava conectada ao culto e tinha desaparecido, encontrar uma pista sobre seu paradeiro seria como procurar uma agulha no palheiro. E o tempo não estava do nosso lado. Talvez ela não esteja tão longe quanto pensamos, Sarah sugeriu, sua voz carregando um tom de esperança. E se ela ainda estiver por aí, escondida em algum lugar? A questão é onde, respondi, sentindo a pressão aumentar. Precisamos de uma pista, algo que nos leve até ela. Thompson folheou mais alguns papéis e parou em um relatório de movimentações bancárias. Houve uma atividade incomum na conta bancária dela há 2 semanas. Uma retirada em dinheiro feita em um caixa eletrônico no centro da cidade. Isso é recente, observei, a esperança renovada. Podemos acessar as câmeras de segurança desse caixa eletrônico. Já pedi as gravações, Thompson disse. Mas isso pode levar algum tempo. Enquanto isso, acho que precisamos ir até o local e ver se conseguimos encontrar algo. Sarah concordou. Vale a pena tentar. Se ela esteve lá recentemente, talvez possamos seguir sua trilha. Antes de sairmos, Sarah deu mais uma olhada na foto de Karen. Ela não parece estar em seu juízo perfeito, comentou, sua voz baixa. Se a encontrarmos, ela pode ser perigosa. Estamos lidando com algo perigoso desde o começo, respondi. Seja o que for, precisamos nos preparar para qualquer coisa. Com isso, nos dirigimos para o centro da cidade. A noite já havia caído, e o ar estava mais frio, como se a própria atmosfera estivesse nos avisando do que estava por vir. O local onde a retirada foi feita ficava em uma parte antiga da cidade, cercada por prédios abandonados e ruas mal iluminadas. Chegamos ao caixa eletrônico, um daqueles antigos, ainda embutidos na parede de um prédio decrépito. Olhei em volta, tentando identificar qualquer sinal de Karen, mas a área estava deserta. Aqui estamos, disse Thompson, enquanto apontava para o local exato da retirada. Se ela realmente esteve aqui, podemos estar perto de descobrir algo. Começamos a vasculhar a área, procurando por qualquer indício. Os prédios ao redor pareciam abandonados há anos, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços. No entanto, algo chamou minha atenção.
Uma das portas estava entreaberta, e havia marcas de arranhões no batente, como se alguém tivesse forçado a entrada recentemente. Thompson, Sarah, venham ver isso, chamei, apontando para a porta. Eles se aproximaram, e Thompson empurrou a porta com cuidado. Ela se abriu com um rangido alto, revelando um corredor escuro e empoeirado. Vamos dar uma olhada, sugere, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Caminhamos pelo corredor, nossas lanternas iluminando o caminho à frente. O lugar estava silencioso, exceto pelo som de nossos passos ecoando nas paredes. Ao chegarmos ao final do corredor, encontramos uma escada que levava ao porão. Se ela estiver escondida em algum lugar, esse seria o lugar perfeito, Sarah comentou, com uma expressão de apreensão. Descemos a escada, cada degrau rangendo sob nossos pés. O porão era ainda mais sombrio, com um cheiro de mofo e umidade no ar. Ao iluminarmos o local, vimos o que parecia ser um pequeno altar improvisado, com velas apagadas e símbolos semelhantes ao da boneca desenhados nas paredes. Ela esteve aqui, disse Thompson, observando o local com atenção. Mas por quê? Não sei, respondi, com um calafrio percorrendo meu corpo. Mas estamos mais perto de descobrir. Enquanto examinávamos o porão, uma sensação de pavor começou a crescer dentro de mim. A atmosfera estava carregada, como se algo invisível estivesse nos observando. De repente, Sarah parou e apontou para uma porta nos fundos do porão. Acham que ela está lá? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Só há um jeito de saber, respondi, me aproximando da porta com cautela. Ao abri-la, fomos recebidos por um quarto escuro e gelado. No centro, uma cadeira virada para a parede, e o som de uma respiração baixa e constante enchia o ar. Thompson apontou a lanterna para a cadeira. E o que vimos fez o sanguilar. Sentada ali, com o corpo tenso e a cabeça caída para frente, estava Karen Fields. Ela parecia estar em transe, murmurando palavras incompreensíveis para si mesma. Karen? Chame, me aproximando devagar. Estamos aqui para ajudar. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ela levantou a cabeça, revelando olhos totalmente negros, sem qualquer traço de humanidade. Um sorriso macabro se formou em seu rosto, e a voz que saiu de sua boca não era dela. Vocês vieram para o sacrifício? O terror tomou conta de nós naquele momento. O que quer que estivesse dentro de Karen não era humano, e sabíamos que estávamos enfrentando algo muito além do que poderíamos ter imaginado. O frio no quarto era quase palpável. Mesmo com nossas lanternas iluminando o espaço, parecia que a escuridão estava viva, pulsando ao redor de Karen Fields. Seus olhos, completamente negros, me encaravam com uma intensidade que me fez questionar se ela ainda era humana. O sorriso macabro no rosto dela, aquele que se espalhou com uma lentidão assustadora, não era de uma pessoa normal. Era como se algo antigo e maligno estivesse nos observando através dela. Meu instinto me dizia para correr, para sair daquele porão e nunca mais olhar para trás. Mas estávamos ali para encontrar respostas, e fugir não era uma opção. Thompson, embora claramente abalado, manteve a lanterna firme em direção a Karen. Sarah estava ao meu lado, a respiração dela curta e tensa. Sabíamos que o que quer que estivesse acontecendo ali estava além de qualquer coisa que poderíamos ter previsto. Karen, chamei novamente, tentando manter a calma na minha voz. Precisamos de sua ajuda. Se ainda puder nos ouvir, nos diga como podemos ajudá-la. Mas ela não respondeu como uma pessoa. O que saiu de sua boca foi uma risada baixa e distorcida, como se dezenas de vozes estivessem rindo ao mesmo tempo. Foi o tipo de som que faz o cabelo na parte de trás do seu pescoço se arrepiar, e me deixou paralisado por um momento. Vocês não podem ajudar, ela sussurrou, ainda com aquele sorriso perturbador. Já é tarde demais.
Thompson deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. Quem está no controle aqui? O que você quer? Karen inclinou a cabeça, quase como se estivesse analisando Thompson, e então murmurou: Não estamos interessados em vocês. Ela nos chamou. Ela nos ofereceu o sacrifício. Essas palavras congelaram o sangue nas minhas veias. Ela nos chamou ecoava na minha cabeça. Isso só podia significar uma coisa. Karen havia se envolvido com algo que nunca deveria ter mexido, e agora estava pagando o preço. Mas quem exatamente era ela? E qual era o sacrifício? Sarah, ainda com a mão trêmula, se aproximou de Karen. Quem é ela? Quem te chamou? Karen inclinou-se para a frente, ainda mantendo aquele olhar vazio. A mulher que foi traída. A esposa que foi esquecida. Ela fez um pacto, e agora precisa pagar. O significado das palavras de Karen caiu sobre nós como um peso esmagador. Aquela mulher, quem quer que fosse, tinha feito algo terrível, e agora Karen era a peça final desse quebra-cabeça sombrio. Sarah, récua, eu disse, percebendo que a proximidade dela com Karen estava começando a afetá-la. Mas antes que Sarah pudesse se mover, Karen começou a murmurar algo, um cântico que reverberava pelas paredes do porão. A temperatura despencou ainda mais, e uma sensação opressiva encheu o ambiente. Temos que tirá-la daqui, disse Thompson, tentando manter a voz firme. Ela está em perigo. De repente, as velas no altar se acenderam sozinhas, chamas dançando de forma errática, lançando sombras grotescas nas paredes. Era como se o próprio porão estivesse vivo, respondendo ao cântico de Karen. Vamos, Sarah, eu insisti, puxando-a pelo braço. Precisamos sair agora. Mas no momento em que tentamos sair, a porta do porão se fechou com um estrondo, selando-nos dentro. Karen se levantou lentamente da cadeira, cada movimento dela parecendo antinatural, como se estivesse sendo controlada por fios invisíveis. Ela está vindo, Karen disse, sua voz agora uma mistura de sua própria e de algo muito mais antigo e malicioso. Ela quer vocês. A situação estava saindo do controle rapidamente. Thompson tentou abrir a porta com toda a força, mas era como se algo estivesse segurando-a do outro lado. Eu não tinha dúvidas de que estávamos lidando com algo sobrenatural, algo muito mais poderoso do que qualquer força física que poderíamos combater. Karen, por favor, Sarah implorou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto dela. Lute contra isso. Não deixe que isso te controle. Por um breve momento, os olhos de Karen pareceram voltar ao normal. Uma expressão de dor e arrependimento passou por seu rosto. Eu não queria. Mas ela fez promessas. Antes que pudesse dizer mais, a escuridão voltou a tomar conta de seus olhos, e ela gritou com uma voz que não era dela. Vocês não podem escapar. Ela já os marcou. Nesse instante, senti um calafrio passar pelo meu corpo, como se uma mão invisível tivesse me tocado. Olhei ao redor, desesperado por uma saída, por uma forma de acabar com aquilo, mas parecia que estávamos presos em um pesadelo sem fim. De repente, uma rajada de vento passou pelo porão, apagando as velas e nos mergulhando na escuridão total. A única coisa que podíamos ouvir era a respiração pesada de Karen e o som baixo e persistente de algo se aproximando. Sabíamos que o que quer que estivesse por trás de Karen, aquela ela,
estava chegando. E não tínhamos a menor ideia de como sairíamos vivos dali. O terror que sentimos naquele momento não era apenas pela nossa segurança, mas pela compreensão de que estávamos lidando com algo muito além de nossa compreensão. Algo que não podia ser simplesmente derrotado ou afastado. E que talvez, só talvez, já fosse tarde demais para escapar.